Olá pessoal, tudo bem? A partir desse ano, vou divulgar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, algumas reflexões econômicas sobre os principais assuntos do momento. Meu ponto de vista sempre vai ser econômico e social, e sempre ancorado em alguma teoria disponível na literatura. Isso é importante para me diferenciar de muitos charlatões da internet que nunca leram um manual de economia e vendem nas redes sociais opiniões e argumentos como se fossem verdades absolutas, mas na realidade não possuem qualquer fundamento ou razão científica. O grande tema do momento, nessa primeira semana de 2020, é a possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã. É claro que do ponto de vista humanitário, qualquer guerra é uma tragédia social de dimensões incalculáveis. Mas, do ponto de vista econômico, existem controvérsias. Veja bem, nas minhas aulas, sempre destaco aos alunos que existem ao menos duas grandes maneiras de enxergar a economia e seus movimentos. A primeira é aquela visão econômico-financista de quem vive e defende a visão dos mercados financeiros. Nesta visão, o que importa é o que acontece com os ativos financeiros e como eles reagem ao mundo real. Neste contexto, o mundo real tem que agradar os ativos financeiros para que eles possam se valorizar. A segunda visão é a econômico-real, ou econômico-desenvolvimentista, ou econômico-social. Ou seja, é a visão que vê a economia com pessoas, instituições, regras, resistências, revoluções, desempregos, entre outras coisas. E é essas duas visões que nos dão dois diferentes desdobramentos sobre os efeitos econômicos da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Note que os mercados financeiros já estão em pleno desespero, com as bolsas de valores se desvalorizando em todo o mundo. Antes da guerra acontecer, os mercados já estão em pânico, em busca de uma possível precificação dos efeitos econômicos da guerra. Isso é uma verdadeira loucura. Mas nos mercados reais, para os economistas reais, que se baseiam na teoria de Rosa Luxemburgo, por exemplo, uma economista marxista polonesa que viveu no início do século XIX e começo do século XX, a guerra é um incrível momento histórico para a acumulação de capital. No livro A Acumulação de Capital, no volume 2, no capítulo 32, Luxemburgo escreve sobre o militarismo como domínio da acumulação de capital. Nos próximos meses, vou disponibilizar nas minhas redes sociais um estudo dirigido sobre esse capítulo, abordando parágrafo por parágrafo o que Luxemburgo quis dizer. Na prática, a guerra produz uma baita acumulação de capital para a economia real. Guerra destrói e depois para reconstruir é preciso frente de trabalho. Soldado come, se veste, se locomove, fica ferido e precisa de remédio. Guerra precisa de tecnologia, tecnologia precisa de ciência e pesquisa, que precisa de mais investimentos em universidade. Guerra precisa de aeronaves que custam milhares de dólares, combustível, estruturas logísticas, ou seja, a guerra movimenta indústrias, que movimentam empregos, que movimentam renda. Ainda que seu propósito seja moralmente obscuro, a guerra aumenta os lucros dos ofertantes de produtos e serviços militares. E para os Estados Unidos, essa é uma indústria de quase 700 bilhões de dólares. E é esse o orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos por ano. Para você ter uma ideia, isso representa cerca de 35% das riquezas geradas todos os anos no Brasil. E essa máquina de guerra americana representa 38% dos gastos militares no mundo, segundo o Stockholm International Peace Research Institute. Esse é o tamanho da guerra da acumulação de capital. Lembre-se que a guerra do Iraque, a partir de 2001, como resposta ao 11 de setembro, levou os Estados Unidos a um período de crescimento econômico que só foi interrompido na crise de 2008. Talvez Donald Trump utilize a guerra não só como um instrumento político, mas também como uma ferramenta estratégica para a manutenção de atividade econômica que, segundo analistas, está encontrando resistências para continuar crescendo. Ou seja, avizinhando uma possível crise econômica neste ano ou nos próximos anos. Só o tempo dirá quais serão os próximos desdobramentos econômicos da possível nova guerra
no Oriente Médio. É viver para ver. Deixe aqui os seus comentários e as suas opiniões. Me siga também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.